Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a cada um. Nós estamos vivendo, um momento complicado, um momento difícil para todo mundo, e eu acredito que um mundo com medo, igual o nosso, igual o mundo em que nós temos hoje, a situação atual do mundo hoje, precisa de uma igreja corajosa. E quando eu falo de uma igreja corajosa, eu não falo de uma igreja imprudente, eu não falo de uma igreja desobediente, eu falo de uma igreja que mesmo em meio ao caos se posiciona para trazer uma palavra de positividade, de incentivo, de cura, e de esperança. Porque nós somos esses mensageiros, nós trazemos conosco essa mensagem de esperança. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração ontem, que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, é uma passagem muito conhecida por nós. Minha versão está um pouco diferente, mas é a passagem que fala sobre a edificação das duas casas, sobre a rocha e sobre a areia. E aí eu vou ler aqui com vocês rapidinho. As palavras que eu digo, versículo 24. As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo, naquela época, que não viviam o que pregava. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Termina, assim, versículo 29. Eu tenho visto as pessoas falarem, que nós temos que estar reclusos em casa, porque a palavra de Deus, ela fala que o lugar seguro para nós é dentro das nossas casas, diante de tudo que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram salvos porque estavam nas suas tendas, porque estavam nas suas casas, Tem aquela passagem ali da morte dos primogênitos, Então, assim, as pessoas fazem... Espera aí um pouquinho, Manu. Espera um pouquinho. As pessoas fazem essa ligação, E não está errado. Só que o fato é que nós precisamos estar dentro das nossas casas, sim, mas com um objetivo, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não te deixou recluso dentro da sua casa só para você descansar, só para você passar uns dias com a sua família, não. O Deus que a gente serve, ele é um Deus de relacionamento, Não é só para você pôr a limpeza da casa em ordem, organizar as coisas, é para que você organize a estrutura emocional do seu lar, da sua casa e a sua própria, da sua própria vida. Porque essa palavra que nós acabamos de ler, ela fala que o homem sensato, o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. E na construção de uma casa, nós temos primeiro de tudo a base, a estrutura. E eu passando aqui pela rua ou em qualquer lugar que eu for, eu vejo as casas apenas pelo seu exterior. Para que eu conheça a estrutura de uma casa, eu precisaria primeiramente, entrar nela para conhecer a estrutura e me aprofundar, porque as estruturas que a palavra fala são aquelas bases, os alicerces que ficam lá debaixo da terra, humanamente falando, que ninguém vê. Então o Senhor te colocou esses dias dentro da sua casa, Ele me colocou aqui dentro da minha casa sem poder estar lá fora esses dias, para que eu reveja a estrutura. Porque virão dias, e nós já temos vivido esses dias, que muitas casas, sejam elas de cristãos, sejam elas de pessoas que não conhecem a Cristo ainda, elas vão cair
Porque o mundo não tem só o coronavírus, o mundo tem diversas coisas que querem destruir a sua vida, querem destruir a sua fé, querem destruir a sua família. Então, assim, o coronavírus vai passar. Mas aí, como é que vai ser para resistir às outras coisas que virão? Porque virão outras coisas, nós sabemos que virão, né? O mundo jaz no maligno. Então, assim, o Senhor, Ele providenciou esse tempo para que você estivesse em casa refazendo a estrutura, para que tudo mais que possa chegar a vir, a sua casa suporte. E só é possível rever a estrutura estando dentro de casa, né? Não tem como você conhecer a estrutura de uma casa pelo lado de fora. Então o Senhor nos colocou dentro de casa para isso. Então aproveite esse momento, sabe? Reveja a estrutura, olhe tudo aquilo que foi feito, aquilo que pode ser refeito, aquilo que pode ser trabalhado, reestruturado em você, na sua família, nos seus relacionamentos, porque aí a chuva vai passar, ela pode vir, mas ela vai passar, os ventos podem vir, tudo pode vir contra a sua casa, mas ela vai prevalecer. Então, nós vivemos um tempo que a gente reclamava muito, né? Uma época que nós reclamávamos muito que não tínhamos tempo. Agora nós temos tempo dentro de casa. Nós precisamos pedir a Deus disposição para que esse tempo seja investido em trabalhar a nossa estrutura, para que a gente seja assemelhado ao homem prudente, né? Então existiam casas que estavam alicerçadas sobre a areia, mas o Senhor te colocou aí dentro da sua casa para fazer com que a estrutura dela esteja sobre a rocha. Amém? Deus abençoe.